convido você a adorar o Senhor juntamente conosco. Senhor Jesus, vem sobre nós, vem sobre todos nós, Senhor. Porque tudo é para ti, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Declare isso aí na sua casa. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sim, são todas as coisas.
seja dada toda a honra, toda a glória. Que o nome do Senhor seja exaltado aí na sua casa, meu querido. Que o nome do Senhor seja exaltado onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao nosso Deus, glórias ao nosso Deus. Gostaria de convidá-los nesse momento a buscar a presença do Senhor, desse Deus Todo-Poderoso, com todo o seu coração. Se lance aí na sua casa na presença do Senhor. Você tem a presença de Deus aí, você pode fazer isso, você pode se lançar diante do Senhor, diante da presença de Deus. Lance-se por inteiro na presença dEle. Abra o seu coração e glorifique e busque a presença desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, não há outro como o nosso Deus, não há outro que se compare a Ele, não há outro semelhante ao Senhor, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Diga ao Senhor que você está preparado para adorá-lo, para buscar a presença dEle. Oh Jesus, nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos do Senhor, precisamos de Ti. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Tu encontra meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu,
estaremos passando para o momento da palavra agora. Mas se você ainda não compartilhou esse vídeo, não compartilhou essa live, peço a você novamente, faça isso, compartilhe essa live, compartilhe esse momento tão especial, tão precioso, para que mais pessoas sejam abençoadas, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quero orar mais um pouco com você aí, onde você estiver, né? Talvez você esteja na sua casa, na sala com a família, e às vezes você pode estar num cantinho aí da sua casa, porque o resto da família talvez não seja cristã, mas eu quero orar com você. Aleluia. Feche os seus olhos e diga palavras de adoração ao Senhor. Senhor, nesta tarde, nos colocamos na Tua presença para declarar, Senhor, que só Tu és santo, só Tu és Senhor, e o controle está nas Tuas mãos de todas as coisas. Nos rendemos aqui, Senhor, na nossa casa, aqui nesta igreja, junto com os irmãos que estão aqui nos auxiliando do louvor. Apenas 7 pessoas estão aqui. Quantas vezes nós estávamos aqui com o templo cheio, mas nós te damos graça, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Glorificamos o Senhor, porque tudo o Senhor tem um propósito. E nós dizemos sim, Senhor. Sim à Tua vontade. Sim, Senhor, o Senhor é soberano, é digno de honra, de glória. Só Tu és santo, santo, santo. Entregamos tudo nas Tuas mãos, nos rendemos a Ti nesta tarde, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias, né, para meditarmos na palavra do Senhor. Aí eu quero falar um pouco, né? O que falar numa época como essa? O que pregar numa época como essa? E a palavra que o Senhor me deu nesta tarde está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6 do profeta Isaías. Eu quero meditar com você um pouco sobre incertezas, né? A época que nós vivemos é uma época de muitas incertezas, mas não foi diferente com nossos irmãos aqui da Bíblia, e ficou registrado para nosso consolo, a nossa edificação, para nos fortalecer, amém? Nós temos o hábito, né, amados? Vivemos assim, programamos tudo na nossa vida, né? Programamos as nossas viagens, as nossas férias. Nós temos o hábito de pensar que o futuro nada vai mudar, né? Vivemos assim com base na certeza de que amanhã vai ser assim, assim, eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou me casar, eu vou fazer isso e aquilo. Temos a necessidade de viver assim, e até bom, né, assim, de uma certa maneira, controlarmos, programarmos, mas nós temos a necessidade de ter o controle das coisas. Isso é uma necessidade nossa, do ser humano, né? Mas, e se de repente as coisas não saem do jeito que a gente espera, né? Aí, muitas vezes, nós somos pegos de surpresa. Então, nós vamos ler aqui que isso também aconteceu na vida do profeta Isaías. Vamos ler
capítulo 6 do profeta Isaías, nós vamos ler de 1 ao 8. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Só o Senhor dos exércitos é santo. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então, o profeta Isaías está falando. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Amém? O profeta Isaías, ele viveu numa época ele começou o seu ministério numa época de muita tribulação em Israel. O início do seu ministério, né, começou numa época difícil em Israel. Por quê? Ele diz aqui: no ano em que o rei Uzias morreu, ele diz que ele viu o Senhor. O ministério dele começou quando morreu um rei, o rei Uzias, que era o rei de Israel. E quando nós estudamos um pouco, quando o rei Uzias morreu, não era simplesmente a morte de um rei de Israel, era a morte de um sistema em Israel. Era a morte e o fim de uma etapa bem-sucedida do povo de Israel. Por quê? Porque no reinado do rei Uzias havia, amados, liberdade de culto. O povo de Israel, eles prosperavam. Havia um grande crescimento econômico na nação de Israel. E o processo político de Israel corria bem, porque o rei Uzias era um rei bem-sucedido. Ele coordenava bem a nação de Israel. Mas aconteceu que o rei Uzias morreu. Aquela etapa da nação de Israel haveria de mudar. E quando o rei Uzias morre, vem sobre a nação de Israel um período de incerteza. E agora? Como vai ser? O rei Uzias morreu, né? Os historiadores dizem que Isaías era conselheiro do rei Uzias. Isaías fazia parte da corte do rei Uzias. Ele era próximo. Alguns dizem que ele era parente do rei Uzias, mas ele fazia parte da corte. Ele ajudava, ele aconselhava o rei Uzias. E o rei Uzias morreu. E ele diz aqui: o ano que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor. Imagine, amados, aquele
palácio de Israel, um rei bom, uma economia boa, a liberdade religiosa bem, havia adoração ao Senhor no templo. E agora, como será? Quem será o novo rei de Israel? Um período de incerteza se instalou sobre a nação. Assim como nós, amados, um período de incerteza se instala sobre nós, né? Na cabeça de Isaías, como será? Haverá um problema econômico, haverá um desastre econômico sobre Israel? Poderemos continuar a cultuar o Senhor? Como nós temos o costume de cultuar, o nosso sistema todo organizado faliu. Mas Isaías diz que ele viu o Senhor. Sabe, eu vejo aqui, no versículo 1, ele diz assim: eu vi ao Senhor assentado num trono alto e exaltado, né? E a sua veste enchia o templo. Enchia o templo. Para onde o profeta Isaías foi quando o rei Uzias morreu? Quando a incerteza se instalou. Ele foi para o templo buscar a Deus. Ele voltou os olhos dele para o Senhor. E nós, amados, nesse tempo, nessa época de incerteza, pastora, você está dizendo que Isaías foi para o templo. Nós não podemos nem ir para o templo. Mas você pode buscar o Senhor aonde você está e levantar o altar de adoração ao Senhor. Ele foi buscar ao Senhor e ele viu ao Senhor, né? As fases de incerteza na nossa vida, ela tira de nós, sabe, a garantia de um futuro bom. Ela tira de nós, muitas vezes, a esperança de dias melhores. Mas Isaías vai para o templo, vai para a presença de Deus e ele vê o Senhor. Como é importante, queridos, como é muito importante que você, nesse período de incerteza, você vá buscar ao Senhor, você vá levantar, talvez seja isso que Deus esteja querendo de cada um de nós, que nós levantemos o altar de adoração e vamos buscar ao Senhor. É importante que os nossos olhos vejam o Senhor. Para onde estão seus olhos? Para onde nós voltamos os nossos olhos quando a incerteza vem, quando o problema vem? Nós voltamos os nossos olhos para o problema ou nós voltamos os nossos olhos para Deus? Isaías foi para o templo e ele viu ao Senhor. Para onde estão voltados os seus olhos nesse momento, amados? Nesse momento onde nós estamos fechados, em quarentena, dentro das nossas casas, havendo especulações, alguns municípios abriram, outros não. O Supremo Tribunal deu ordem aos governadores, aos municípios, não veio do governo federal mais, os prefeitos, cada um, e cada governador está decidindo de uma maneira. E é um período de muita incerteza. Isaías vai para o templo. Você precisa buscar o Senhor. Para onde você tem ido? Você tem ido para os médicos, para os psiquiatras, está em pânico, tomando remédio, tem ido para a internet, olhando notícias sem parar, ficando em pânico. Em pânico. Não consegue ver o Senhor, mas olha só a situação. E o interessante que eu vejo aqui, que quando ele busca o Senhor no templo, o rei havia morrido. A estabilidade da nação havia acabado. O líder havia morrido. A incerteza se instalou. E Deus mostra para ele algo poderoso. Deus mostra para ele um trono. E mostra para ele
a presença dele, ele mesmo, ele diz, eu vi o Senhor, olha que coisa mais linda, assentado num trono e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Deus mostra para ele, há um rei Isaías. Uzias morreu, mas eu estou acima de Uzias. Eu estou acima de todas as coisas. Outro dia uma pessoa perguntou para mim assim, aonde está Deus no meio disso tudo? Eu disse a ela, Ele está no mesmo lugar, no seu trono, coordenando todas as coisas. Ele é soberano e Ele coordena todas as coisas. Há uma permissão de Deus, amados, onde tudo isso está acontecendo. Houve permissão para que o rei Uzias morresse. E Isaías recebe, nesse momento de incerteza, de insegurança, o chamado da sua vida. Talvez seja nesse momento de incerteza, de insegurança, que você vai buscar ao Senhor. E você vai dar o melhor de você na presença dele, e o melhor de você vai aparecer depois que tudo isso passar. Amém? Deus mostrou para ele, eu estou aqui, estou num trono. Uzias morreu, o trono do mundo está vazio, mas eu estou no meu trono. E é interessante que diz, um trono mais alto, que vai além daquilo, aquilo que Deus tem para mim e para você, vai além do que você está vendo nesse momento, do que você está vivendo nesse momento. E naquela época de reis, os reis, eles, quanto mais poderosos, a sua capa, a história diz que a capa dos reis, eles faziam mantos e capas longas, quanto maior o reino, quanto maior riqueza, as capas dos reis eram longas, eles competiam até entre eles, pela história diz isso. E interessante que aqui diz que a veste do Senhor, ela enchia todo o templo, ela está acima. Deus está acima de todas essas coisas, Ele está no controle. E coisa interessante, ele vê o Senhor, e quando ele vê o Senhor, a primeira coisa que Isaías faz, quando ele vê o Senhor, ele vê aquela grandeza. No versículo 5 diz assim, eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, eu sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que coisa linda, amados, quando nós aproximamos do Senhor, sabe, quando nós realmente entramos na presença e vemos a grandeza da santidade dEle, a primeira coisa que nós vemos é a nossa imundície. Nos humilhamos na presença dEle. Quando realmente nós temos um encontro com o Senhor, nós saímos da janela, onde ficamos observando as pessoas, e vamos, sabe para onde, queridos? Para o espelho. E vamos olhar para nós mesmos. Vamos olhar, Isaías olhou para ele, e ele sabia da fraqueza dele. A fraqueza dele era os lábios impuros. E a primeira coisa que ele fez, falou, Senhor, ai de mim, ai de mim. Ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Talvez Deus permitiu tudo isso para nós aqui, como pastores, líderes, igreja, ministérios, ministros, cada um de nós que somos ovelhas do Senhor, para que nós possamos buscar e realmente ver o Senhor, olhar para dentro de nós e deixar aparecer aquilo que realmente em nós precisa ser mudado, para que uma versão melhor de nós possa surgir. Uma versão melhor do nosso ministério, uma versão melhor de nós como família, como maridos, como esposa, como funcionários, né? Como ministros do Evangelho, da palavra, da adoração, da dança,
Deus quer fazer de nós uma versão melhor. Eu quero dizer para você 3 coisas nessa tarde. A primeira coisa que eu quero dizer é que você precisa ver o que Isaías viu. Ver o Senhor. Pedir que os olhos do seu coração sejam abertos. Né? Sabe como que eu enxergo essa situação? Eu enxergo assim, o rei Uzias morreu. A incerteza se instalou. O coronavírus chegou. A incerteza se instalou. A igreja fechou. O comércio fechou. O emprego, não sei se vou ter. Uma incerteza, amados. O mundo enlouqueceu. Eu estava conversando com um conhecido meu que mora nos Estados Unidos. Eles estão em quarentena também, porque o mundo está em quarentena, amados. Estão assim, numa incerteza terrível. Porque lá as leis trabalhistas são diferentes das nossas. Eles ganham por hora. Eles ficam em casa. Eles não ganham. Quem não tem reserva. Uma incerteza muito grande. O mundo estava muito próspero, todo mundo muito próspero, muitas viagens, programações, não que isso seja errado, amados, não que seja, mas como o pastor Marildo até pregou no culto de manhã, cada um construía a sua própria casa, fazia suas coisas, e as coisas de Deus, se tiver tempo, se der tempo, eu apareço. Quantas vezes nós convidamos para ir à igreja, qualquer dia eu apareço lá, se eu tiver um tempinho. Havia uma prosperidade, né? Viagens programadas, tudo isso, mas as coisas de Deus lá para trás. E o que fazer agora que Uzias morreu? O que fazer agora que o coronavírus chegou? O que fazer? Vá para o templo, amados. Vai para o quarto, vai orar, vai ouvir os cultos, vai buscar ao Senhor. A primeira coisa, nós precisamos ver o que Isaías viu. Não o que a incerteza nos mostra. Isaías viu a posição de Deus. É muito importante isso, que o Espírito Santo falou muito comigo. Ele viu a posição de Deus. Ele não viu Deus como um pastor, ele não viu Deus como um amigo, ele viu Deus no mais alto e sublime trono. Ele viu o Rei dos Reis, ele viu o Deus Todo-Poderoso. E sabe o que Deus mostrou para ele? Deus mostrou para ele o governo. Todas as nações da terra, todos os presidentes da terra, todos os governadores da terra, todos os prefeitos e autoridades da terra, Deus está acima de cada um. O governo está na mão dele. Creia, confie, sabe? E o amor de Deus por nós é tão grande, que quando ele viu aquilo, ele começou a gritar: Senhor, ai de mim, eu estou perdido, eu sou homem de lábios impuros. Que você, como tem sido o seu cristianismo até aqui, que o rei Uzias morreu, que o coronavírus chegou, como tem sido a sua vida de fé, a minha vida de fé, como líder, como pastor, como filho, como mãe, como esposa, como marido, como tem sido a sua vida. Deus quer fazer de você uma melhor versão. Deus quer fazer uma melhor versão da igreja. Deus quer fazer uma melhor versão de cada líder, de cada pastor. Na mente de Isaías, morreu Uzias, mas a presença de Deus está acima de todas as coisas. A primeira coisa, então, que nós possamos ver o que Isaías viu. A segunda coisa, que nós possamos sentir o que Isaías sentiu. Ele sentiu o peso do pecado dele.
seus lábios eram impuros. Deus queria usar ele como profeta. E qual é o instrumento que Deus usa no profeta? A voz. Deus queria usar a voz de Isaías, mas ele precisava fazer uma purificação em Isaías. E ele reconheceu isso. E Deus envia o serafim, que com uma brasa viva, tirada do trono do Todo-Poderoso, toca na boca de Isaías e é purificado. E ele diz, veja isso, no versículo 7. Tocou os seus lábios, a sua culpa foi removida. Eu quero dizer que se você buscar o Senhor de todo o seu coração, o sangue de Jesus é a brasa viva vinda do altar que purifica de todo o pecado. Se você se colocar na presença de Deus, no templo, na presença de Deus, aonde você estiver, o templo é a presença de Deus, você será purificado. Você sai da janela, para de achar culpados para as coisas que não dão certo para você. Para de olhar as pessoas que estão para o lado de fora e passa a colocar o espelho e a olhar para si mesmo. E aí buscar a presença de Deus e o sangue de Jesus te purifica. A melhor versão vai sair, amados. A melhor versão de você e da igreja vai sair. E a terceira coisa, que além de ver o que Isaías viu, de sentir o que Isaías sentiu, nós precisamos dizer o que Isaías disse. E o que foi que ele disse depois que tudo isso aconteceu? Ele ouviu a voz do Senhor no versículo 8, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Dizer o que Isaías disse, é isso que Deus quer também de nós, né? Talvez antes de Uzias morrer, antes de o coronavírus vir, talvez a gente falasse para Deus, estou aqui. É diferente de dizer, eis-me aqui. Quando você diz, estou aqui, eu estou dizendo, eu estou aqui, eu estou presente. Mas quando você diz, eis-me aqui, quer dizer, eu estou disposto, Senhor, a te servir de todo o meu coração. E Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho certeza que nós vamos sair da morte de Uzias de uma maneira diferente. Deus vai levantar uma igreja que fala como Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqueles que realmente buscam o Senhor, né? Eu estou aqui é uma coisa. Eis-me aqui, eu estou pronto, eu estou disponível. Quantas vezes, irmãos, a igreja, né? Hoje não vai dar. Quantas vezes eu ouvi, sabe, amados? Eu sei que Deus permitiu tudo isso porque Ele quer trabalhar no nosso coração. Quantas vezes nós criamos expectativas em tantas pessoas. E às vezes a gente ouvia assim, não vai dar para eu ajudar vocês. Amados, Deus não quer a nossa ajuda. Ele quer que nós estejamos, eis-me aqui. Essa é a melhor versão que Deus quer da igreja. Essa é a melhor versão que Deus quer de mim e de você. Deus quer de nós isso aqui. Dizer para Ele, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto para fazer, eu estou disponível, não se der, não se eu tiver tempo, não se, eu vou ajudar. Amados, se nós não fizermos, Deus no seu sublime trono,
Ele é poderoso para levantar das pedras quem faça. Uma vez eu ouvi um pastor, ele já está velhinho, ele disse assim para mim e para o meu esposo: se eu não fizer aquele chamado que Deus fez no meu coração, Ele salva um desvalido, uma pessoa dependente lá no álcool ou nas drogas, e coloca aqui no meu lugar, e Ele faz melhor, porque Deus tem um controle de todas as coisas. Nessa tarde, queridos, nessa noite, que nós possamos ir para a presença de Deus, ouvir, ver o que Isaías viu, sentir o que Isaías sentiu e dizer o que Isaías disse. Eu quero desafiar você a isso. Nós vamos orar aqui. Os irmãos vão estar adorando. E eu quero ter um período de oração com você. Aleluia. Receba, viu, querido? Receba essa palavra. Eu sei que Deus está falando aos corações, porque falou no meu. Deus está falando aos corações. É tempo de sermos diferentes. É tempo de estarmos com o coração inteiro na presença de Deus. É tempo de sentirmos, nesse momento de incerteza, aquilo que Isaías sentiu. Aleluia. Enquanto os irmãos estão preparando aqui para nós estarmos orando, eu quero orar com você a palavra de Deus. Eu quero que você abra lá no livro de Efésios, capítulo 1. Pega a sua Bíblia aí na sua casa, acesse no celular, mas nós vamos orar. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Mas antes nós vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos aí, onde você estiver, com a sua família. Talvez você esteja sozinho também. Se você estiver sozinho, ajoelhe. Busque ao Senhor. Se você estiver com a família, dê as mãos aí para a sua família, para as pessoas que estão aí na sua sala, no seu quarto. Eu quero chamar o pastor Amarildo aqui também para me ajudar em oração. Mas antes nós vamos adorar o Senhor. Não fique assim com receio ou com vergonha das pessoas que estão do lado aí. É muito esquisito, viu, irmãos? Eu estou pregando aqui, as cadeiras estão vazias, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Recebe a presença de Deus aí. A casa e o meu coração. Prepare o seu coração para ver o Senhor. O único motivo que me fez chegar. Vai orando, amados, vai orando. Os filhos já estão chegando aqui. Aleluia. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que consegui Senhor, cantar, entramos na tua presença. Purifica-nos, Senhor, com a brasa vinda do altar, o teu sangue, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor tem o controle
controle, Senhor, de todas as coisas. Não estamos entendendo as coisas, Senhor, mas estamos aqui, ó Deus, para dizer que o Senhor é santo, é santo, é santo, é santo. Aleluia. Acima de qualquer governo, acima de qualquer vírus e qualquer doença, só tu és santo, Senhor. Aleluia, aleluia. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha aí o versículo 17 de Efésios, capítulo 17. Capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo está orando para a igreja de Éfeso. E eu faço das palavras de Paulo as nossas palavras para a igreja, para o Ministério Manaim, para a igreja em Itamonte, para a igreja no Brasil e no mundo. Ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Eu oro também para que os olhos do coração de cada um de vocês, de cada um de nós aqui, sejam iluminados, sejam abertos, a fim de que cada um de nós conheça a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a situação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo Ele assentar à sua direita nas regiões celestiais. É esse o poder de Deus que ressuscitou Jesus, que está acima de todo governo, de todo poder, de toda doença, de todo vírus. Esse Deus é que nós servimos, que com um sopro Ele muda qualquer situação. Vamos orando, amados. Ore agora com o pastor Amário. Aleluia. Senhor, nós, mais do que nunca, Senhor, nós precisamos de uma intervenção. Mas essa intervenção, Senhor, como todos nós sabemos, não é uma intervenção militar, uma intervenção. O que nós precisamos é da intervenção do Espírito Santo, Senhor. E junto aqui, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, para clamar por essa intervenção, os poderes,
os poderes da República, os poderes do município, enfim, em todos os segmentos da sociedade, nós precisamos da intervenção do Espírito Santo. Somente com o Teu Santo Espírito, Senhor, nós podemos ter uma solução real, uma solução já, dentro, Senhor Jesus, dos conformes da Tua Palavra. Nós pedimos agora, como igreja, como povo, Senhor, como propriedade peculiar do Senhor, que nós já temos aqui colocado na Tua presença, nós pedimos agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nós te agradecemos mesmo, Senhor. Erga suas mãos, amados, e receba do Senhor esta palavra. Durante esta semana, você pode declarar essa palavra de Efésios 1, versículo 17, sobre a sua casa, sobre a sua família. Diga várias vezes: Senhor, abre os olhos do meu entendimento, abre a minha mente, para que eu possa ver a tua gloriosa presença. Em nome de Jesus.